Fala galera, tudo GG, joinha, joinha. Bom, gente, nesse momento aqui de hoje que eu separei para vocês, né? Estou prometendo aqui todo mês fazer uma ou duas lives para a galera. Nesse aqui a gente vai abordar um tema bem especial que é sobre o TDR. Só que nessa live aqui vai ser um pouco diferente. Por que um pouco diferente? Porque hoje eu estou aqui com dois OTDRs. Eu estou com esse mini OTDR aqui e eu estou também com esse Smart OTDR da Viavi ou da Viave. E eu vou fazer um teste aqui com os dois para a gente ver o que é mais interessante. O que é fibra ativa, o que é fibra apagada, na teoria e na prática. Na verdade, na teoria eu já tenho até um vídeo sobre isso. Então aqui o objetivo é mostrar mesmo na prática. E para a gente fazer esse vídeo massa, eu estou usando aqui duas câmeras e na outra câmera agora eu quero mostrar o cenário para vocês, que é para mostrar o que é que a gente realmente vai utilizar aqui. Então, veja bem, galera, aqui nós temos a OLT, essa OLT, ela já está ligadinha aqui, tá? Então, nós vamos colocar o OTDR nela, para ver se ela vai ter algum problema de leitura ou não. Aqui do lado nós temos uma bobina de fibra de 6 quilômetros, aqui nós temos uma bobina de fibra de 3 quilômetros, e aqui do lado uma outra bobina de fibra que essa aqui tem 7 quilômetros. Então, juntando aqui essas três bobinas que vocês estão vendo aqui de cima, então nós temos aqui aproximadamente 7, 7, 14, com mais 7, com mais 3, 17. Então, nós temos aqui entre 16 e 17 quilômetros para fazer um teste. Ou seja, vai ser um teste real. Aqui nós temos uma mini CTO, em que nós vamos fazer uma leitura, né? Simular uma leitura, vamos colocar ela dentro da rede. E eu tenho aqui ainda mais dois splitters, certo? Esse splitter de 1 para 8 e esse outro splitter de 1 para 8. Ou seja, pessoal, a gente vai fazer aqui uma rede real, tá? Exatamente como é no campo. Aliás, não é exatamente porque é uma única e pequena diferença. Aqui no campo está tudo no poste e aqui nesse caso está tudo em cima da mesa. Então vamos lá, gente. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a debater aqui os termos teóricos, para poder a gente entender quais são as práticas que a gente vai fazer. Então, esse vai começar já já, inclusive já vou tirar daqui. Vamos lá, eu vou tirar aqui, ó. Então, galera, como o pessoal que faz o nosso curso já tem ciência, nós sabemos que o OTDR, ele é um reflectômetro. E o que é um reflectômetro? Um reflectômetro, gente, é um equipamento que lê reflexo. Como assim equipamento que lê reflexo? Ele lê todos os reflexos que acontecem dentro da fibra. E o que acontece é o seguinte, esses reflexos são as falhas. Então, essas falhas, elas vão ser demonstradas através do OTDR. E para a gente mexer com o OTDR, nós temos que ter noção de alguns parâmetros. Que parâmetros são esses, né? Nós temos que ter uma noção dessa tabelazinha aqui, que essa tabela são as tabelas de perdas. Então, sempre que a gente estiver usando o OTDR, a gente tem que procurar por essas perdas. Ou seja, se eu estiver fazendo uma leitura de rede em 1310 nanômetro, que é o comprimento da fibra, usando o comprimento de onda de 1310, a gente vai achar uma perda de 0,35 dB por quilômetro. Agora, se a minha fibra estiver operando em 1490 nanômetros, aí nós temos uma perda de 0,31 dB por quilômetro. E se a gente estiver operando entre 1550 ou 1625, aí nós vamos encontrar uma perda de 0,2 dB por quilômetro. Ou seja, o que o OTDR vai mostrar para a gente são essas perdas, né? Que são os reflexos. E a gente vai precisar fazer as interpretações, beleza? Quais são as outras perdas? Quando a gente tiver aqui um conector ou uma conexão, a perda é de 0,5 dB. Quando a gente tiver aqui uma fusão, a perda vai variar entre 0,1 e 0,3 dB, dependendo aí do sistema de métricas que você estiver usando, né? Que a gente estiver usando. E se tiver um splitter, aí depende do splitter. Como assim depende do splitter, Alain? Porque, gente, existe uma variação enorme de splitters. Então, se o splitter for de 1 para 2, a gente vai ter 3,7 dB de perda. E, enfim, gente, aqui tem uma tabelinha que vocês podem printar. Eu vou mandar o vídeo para vocês também, e vocês podem printar depois. Se a rede for desbalanceada, aí nós também temos uma série de splitters desbalanceados, que cada um tem suas respectivas perdas. Então, mexer com o TDR
e não entender de perdas não vai servir muito, porque o que o OTDR vai te mostrar são as perdas e os eventos da rede. E a gente precisa interpretar ele, tá bom? Deixa eu dar aqui uma penteada aqui de modo geral, né? O que é certificar uma rede? Certificar uma rede, galera, é a gente se certificar de que todas as perdas estão dentro do padrão. Ou seja, se eu tiver uma fusão que está perdendo 1 dB não é maior do que 0,1 e 0,3, então essa rede não está certificada. Se eu tiver um conector que está perdendo 2 dB, o conector 2 dB não é maior do que 0,5 dB, então essa rede não está certificada. Ou seja, vou até cortar a câmera aqui para ficar olhando para vocês. Ó. Certificar uma rede, gente, certificar uma rede nada mais é do que a gente se certificar de que aquela rede está tendo as perdas que a gente espera que ela tenha. Ou seja, eu estou me certificando de que aquela rede está boa. Beleza? Então vamos para frente que tem mais alguns parâmetros que eu quero mostrar para vocês para que a gente consiga configurar muito bem o nosso OTDR, né? Eu vou pular esses parâmetros rápido, gente, porque a gente tem isso já no vídeo do YouTube. Então, o meu objetivo é só fazer uma revisão e ir para a prática. O objetivo desse vídeo é prática. Então, se liga, gente. Largura do pulso é como a gente vai ajustar a largura do pulso. E o que é a largura do pulso? A largura do pulso é medida em segundo, que é o tempo de piscada do laser. O que é que você precisa saber? Quanto maior for a minha rede, maior a largura de pulso. Quanto menor for a minha rede, menor a largura de pulso. Nós temos também a parte de zona morta, que é a região onde o OTDR não consegue detectar os fenômenos, né, os efeitos, os eventos. Ou seja, gente, se eu tiver aqui, vou dar um exemplo para vocês aqui de zona morta. Se eu tiver aqui, galera, esse splitter, eu vou pegar aqui um splitter. Eu tenho aqui um splitter. Esse splitter, gente, eu tenho um conector na entrada. Nesse splitter, gente, eu tenho a base do splitter aqui em cima e eu tenho aqui os conectores de saída. Ou seja, eu tenho um evento, 2 eventos, 3 eventos. Só que esses 3 eventos aqui, eles estão numa distância muito pequena. Então, quando nós temos distância pequena um do outro, a gente entende isso como zona morta. Então, quando eu passar o OTDR nesse splitter, ele não vai detectar conector de entrada, splitter, conector de saída. Ele vai entender tudo como se fosse um evento só. Isso por conta da zona morta. Então, vamos lá. Continuando aqui, essa parte de referencial para a gente poder ir para a prática, né? A distância, gente, é o tamanho da janela que a gente vai medir dentro do nosso teste. E eu tenho aqui o que nós chamamos de medição de fibra ativa. O que é um OTDR fibra ativa? Gente, OTDR fibra ativa é a capacidade do OTDR de ler a fibra ativa, como o próprio nome já diz. Então, a gente tem que ter uma frequência aqui dentro dessa fibra que não seja a frequência que já está rodando nela. Ou seja, que é 1490 e 1310 se eu tiver numa OLT. Então, os OTDRs que eu conheço com fibra ativa, a gente precisa ter uma frequência de 1625 ou de 1650, que na verdade é o comprimento de onda. Beleza? E aí, gente, todos esses pontos aqui eu já tenho lá no YouTube, tá? Que eu queria que vocês pudessem revisar assim lá, para poder a gente não repetir tudo aqui nesse vídeo novamente. O que eu quero fazer nesse vídeo é um teste real. E para fazer o teste real, aí sim nós vamos agora correr para o abraço. Porque aqui, galera, nós temos... deixa eu só preparar aqui meu cenário. Eu vou afastar um pouquinho aqui o meu notebook, tá, gente? Aqui é a live, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, vou afastar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui a minha primeira bobina. Beleza? E essa bobina, no caso, eu vou fazer um primeiro teste com fibra apagada. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou colocar aqui essa bobina, vou trocar aqui de câmera, certo? Vou trocar aqui de câmera. Olha só, vocês já estão vendo aqui a minha câmera do... Vocês já estão vendo aqui a minha câmerazinha da bobina, né? Tá aqui, ó. Tá massa. E eu vou pegar primeiramente esse OTDR aqui, que é o meu mini OTDR, gente.
E para eu trabalhar com esse OTDR, a primeira coisa que vocês vão fazer, caso vocês tenham ele, ou vocês pensem em comprar um desse, é um OTDR muito bom, tá? Ele resolve muitos problemas, mas é claro que ele tem uma pequena limitação, até porque ele também é um dos mais baratos que existe no mercado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenrosquear essa pecinha aqui, para poder encontrar aqui o ferrolho do... A carrosca aqui é grande, hein? Olha só, aqui nós temos o ferrolhozinho, que é a cerâmica do meu OTDR, dá para ver direitinho. E eu vou ter que colocar aqui uma peça que vem nele também, que é essa pecinha, que é a pecinha para poder encaixar o conector SC, que é o conector quadrado. Então vamos lá, ó. Vou pegar essa pecinha aqui, vou posicionar ela e depois vou dar a rosca aqui até o final. A galera aí fica se abrindo com o negócio de dar a rosca. Lá ele, né? Vou tirar aqui a tampinha e de cara, gente, nós já percebemos que o polimento desse conector, ele é SC UPC, que é o conector azul. Joinha? Então, de cara, eu já tenho um pequeno problema aqui. Qual o pequeno problema que eu tenho? Porque na minha bobina, o conector que eu tenho aqui é um conector verde. Então, eu já vou fazer aqui uma adaptação. Qual é a adaptação que eu já vou fazer aqui de cara? Eu tenho aqui esses adaptadores. Vamos lá fazer um testezinho ao vivo e a cores, para vocês verem. Vou colocar esse conector aqui para receber esse cordão óptico. Eu vou pegar esse cordão óptico, obviamente, como dizem as boas práticas, eu vou fazer uma limpeza. E a outra bobina já estava limpinha, porque eu limpei um pouquinho antes da live, quando eu estava fazendo uns testes aqui. Ó. Coloquei, agora sim, aqui eu tenho uma coisa certa, que é o conector verde com verde. E agora eu vou pegar essa outra pontinha aqui, azul, beleza? Vou fazer aqui uma limpeza. E dessa limpeza, eu vou jogar ele para cá, ó. Espetei. Agora vamos configurar esse mini OTDR. Vou ligar ele. Cara, um OTDR espetacular, hein? Esse aqui é muito bom. É claro que ele não vai ter as mesmas funções de um OTDR bem mais caro, mas esse aqui resolve bastante coisa. Dá para ver de boa aí, Danilo? Tá massa, né? Então, gente, a primeira coisa que eu vou ver aqui no seu TDR, galera, eu tenho aqui uma função Auto TDR, certo? Ó, tá um pouquinho ruim de focar, mas essa primeira opção aqui, ó. Eu tenho aqui do lado o Expert OTDR. Esse aqui é o que eu gosto de usar, que a gente consegue configurar ele tudo direitinho. Então, de cara, ele tem uma opção aqui de lado, que são as configurações, que em inglês é Settings. Aqui eu tenho o comprimento de onda que eu vou utilizar, e eu tenho duas opções de comprimentos de onda, que pode ser 1510, 1550 ou 1310. Eu vou usar 1550. O range aqui, eu vou fazer um teste com ele e vou colocar 4 quilômetros. Por quê? Porque eu sei que essa bobina tem um pouco menos de 3 quilômetros. Então, vou colocar um range de 4 quilômetros. E aí, gente, bem aqui do lado tem Pulse Width, tá vendo? Que é a largura de pulso. Essa largura de pulso, galera, vocês vão ver que ela vai atualizando automaticamente, aqui onde está o meu dedão, ó, tá vendo aqui? Tem Pulse Width. Ela vai mudando automaticamente de acordo com o que eu vou alterando o range da minha rede. Então, quando eu coloco 4 km, 8 quilômetros, 4 quilômetros, ela já colocou aqui automaticamente para 80 nanosegundos. Então, eu vou deixar nessa forma. O que eu vou pedir para vocês mudarem, quando vocês pegarem seu TDR, é o tempo de teste, que ele só vem automático, galera, em 5 segundos, e 5 segundos é muito pouco. Eu recomendo que vocês deixem pelo menos 30 segundos ou até mesmo 1 minuto, tá? Porque quanto mais complexa for a sua rede, maior tem que ser esse tempo. Aqui nós temos, ó, unidade de medida, vou deixar realmente em quilômetros, e aqui é só fazer o teste. Agora eu tenho esse botãozinho aqui do lado, que é o botãozinho de teste. Vamos testar ele e vamos ver aqui o que acontece. De cara, veja como esse TDR é massa, hein? A galera fala dele, né? Que ele é pequenininho, ele é baratinho e tal.
Mas olha só, de cara eu já tenho aqui a rede já feita a nossa leitura. Então, bem aqui eu já consigo ver que ela está bem pertinho de 2 quilômetros. Talvez vocês não vão conseguir ver aqui, mas aqui já está em torno de 2 quilômetros, que é o comprimento da nossa rede. Acabou os 30 segundos de teste. E aqui, galera, ele já está me falando, ó. Tá bem pequeno, bicho. Mas eu acho que... Danilo, vê se consegue ler, Danilo. Acho que consegue, não. Muito pequenininho, né? Aqui, gente, ele está me dizendo que tem 2.737 metros. Só que esse TDR aqui, ele tem um negocinho legal que eu posso colocar aqui de lado, para ver os eventos em lista, e eu tenho uma opção aqui do lado que eu posso ver os eventos em mapa. E esse eventos em mapa é que é bem legal, porque eu consigo ver aqui ele de forma bem objetiva. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui um novo teste, tá? Deixa eu trocar aqui minha câmera para mim agora. Eu vou fazer aqui um novo teste. Qual é esse novo teste que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um cordão verde com azul. Deixa eu ver se eu tenho mais um cordão verde com azul aqui. Vou pegar aqui um cordão verde com azul e o que eu vou fazer com esse OTDR é ligar ele lá na OLT, certo? Que eu quero fazer um teste se ele reconhece realmente a fibra ativa. Então, bora lá. O que acabou a prática manda a gente fazer? Sempre fazer a limpeza do conector. Então, eu vou pegar aqui o meu saquinho de adaptador. Vamos lá, ó. Peguei aqui o meu adaptador. Esse meu adaptador, eu vou ligar ele na outra ponta da bobina, que ela está aqui de lado. Espera aí que já já eu mostro o cenário aqui para vocês. Beleza? Deixa eu só montar ele aqui, ó. Aliás, deixa eu ir montando aqui e mostrando para vocês. Então eu vou compartilhar aqui, eu vou trocar aqui para outra câmera, galera, ó, de novo. Pronto, ó, chegou aqui a outra câmera. Então o que é que eu estou fazendo agora? Eu vou limpar esse outro conector, beleza? Desse conector aqui, eu vou conectar ele aqui. Então eu já peguei essa bobina e eu vou pegar a outra ponta desse conector aqui e vou jogar bem ali, ó. Aonde? Na nossa OLT. Então vamos lá. A nossa OLT, gente, ela é UPC, né? Ela é conector U azul. Então, como é que manda a boa prática? Limpeza no conector. E o que é que manda a boa prática? Limpeza também na OLT. Ó. Show de bola, gente. E a OLT tá ligada, hein, galera? Dá para ver aqui, né, ó. Ela tá ligada, tá piscando o LEDzinho. Vamos lá. Vou conectar ela aqui. E pronto. Já tem luz. Já tem luz no nosso cenário. A nossa OLT está ativa. Então, eu vou pegar de novo esse OTDR que a gente estava testando. Beleza? Vou voltar aqui para a curva. Eu tenho o mesmo cenário, né? E agora eu tenho aqui... vamos lá. Vou apertar aqui o ESC para voltar para a tela inicial. Vou aqui de novo em OTDR Expert. Então, vou aqui em Setting, né? Em configurações. Vou deixar as mesmas configurações. E agora nós vamos descobrir se ele mede fibra ativa ou não. O que acontece? Eu vou iniciar o teste. E iniciando o teste, e olha a mensagem que ele apareceu aqui. Não sei se vocês conseguem ler, mas ela está falando aqui que a fibra pode estar ativa. Por favor, remova a fibra. Ou seja, esse OTDR aqui, com esse OTDR, a gente não consegue fazer medição de fibra ativa. Entendeu, gente? O que é muito curioso, porque é o seguinte, tem que ter muito cuidado com os equipamentos que a gente compra, né? Porque eu testei um OTDR igualzinho a esse, tá? Inclusive está no meu vídeo do YouTube. Lá no meu YouTube tem um vídeo mostrando isso. E o outro OTDR, ele conseguiu ler a fibra ativa. Esse ele já não conseguiu. Então, Alan, e agora? O que é que a gente faz? Agora o que a gente faz é o seguinte,
eu vou mostrar para vocês a diferença agora mesmo. Porque agora eu vou pegar... Cadê a pontinha dela aqui, ó? Agora eu vou tirar esse conector daqui, vou dar uma puxadinha de leve, vou tirar esse OTDR e vou colocar esse outro OTDR aqui. O bichinho tá bem travado, hein? Só um minutinho aqui. Rapaz, ele tá fechado aqui com vontade. Foi. Tava querendo destravar o pezinho dele aqui para ele ficar em pezinho. Olha aí. Qual é a diferença, galera, desse OTDR aqui para o outro? A diferença, ela tá bem aqui em cima que eu vou mostrar para vocês. Nesse OTDR, olha o que é que nós temos aqui. Bem aqui do lado, vê se consegue ver aí, Danilo. Tem assim, ó, APC Live. Consegue ver aqui? Tá um pouquinho escuro, mas consegue ver, né? Tem uma porta aqui APC e tem uma porta aqui APC Live. Ou seja, gente, esse OTDR, ele tem uma porta exclusiva só para fazer teste com fibra ativa. E o que é que manda boa prática? Limpeza. Teve um acidente de trabalho aqui, gente, que derrubou aqui a câmera. Deixa eu ajustar aqui. É ao vivo, cara. É live mesmo, aqui não é Miguel, não. Ah, é um desastre aqui, o terremoto lá de Marrocos. Derrubou aqui a nossa câmera. Então vamos lá, ó. Colocando ele aqui nessa situação, agora eu vou pegar essa pontinha da fibra, beleza? Deixa eu tirar aqui uma voltinha dela. E vou colocar ela na porta APC Live. Olha aqui, ó. Coloquei ela na porta APC Live. E agora, será que ela vai conseguir? Só lembrando, gente, que o cenário é assim, ó. Ele está saindo daqui para a bobina e da bobina ela está indo lá para OLT. Beleza? Então, será se ele vai ler? Será se ele vai ler? Bora testar aqui. Vou ligar o equipamento. Vamos lá, ó. Estou ligando o equipamento. A gente espera aqui alguns segundinhos para ele ligar. E aí eu vou mostrar para vocês na prática a diferença do OTDR que tem fibra ativa para o OTDR que não tem fibra ativa. Então vamos lá, ó, está iniciando e pronto, ligou. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar em configurações, que é essa técnica aqui, setup. E aqui nas configurações, gente, nós temos bem aqui, ó, rede ponto a ponto, que é a rede que eu estou usando, e aqui embaixo nós temos os comprimentos de onda. Vocês estão conseguindo ver que aqui nós temos 1310, aí do lado nós temos 1550, aqui embaixo nós temos o simultâneo, que é 1310 e 1550, e aqui eu tenho 1625, ou seja, é esse mesmo que eu vou utilizar aqui, porque eu preciso utilizar um comprimento de onda que não está dentro da rede. Então eu vou colocar aqui uma distância de 5 quilômetros, porque eu sei que a bobina tem aproximadamente 3. Então, se eu colocar 2, não vai funcionar bem. Agora, o que é que eu vou fazer? Iniciar o teste nesse botãozinho verde. E aí vamos esperar para ver o que é que o TDR diz. Ele está lendo, está lendo, está lendo, e olha só o que foi que ele já fez, gente, ó. Ou seja, o que é que ele está fazendo aqui, galera? Ele está fazendo a leitura da rede com a rede ativada. Certo? Eu estou vendo a gente aqui que tem gente levantando a mão e já já eu deixo vocês participarem um pouquinho. Então ele vai fazer aqui, gente, ó, 30 segundos de teste e vai acabar esse teste. Ele pergunta se eu quero sobrescrever o arquivo. Eu vou dizer que não, porque ele está com a memória cheia, senão ele vai apagar outro arquivo. E aqui de cara, ele já está me mostrando que essa rede ela tem 2.736 metros e a 2.734 metros ela tem alguma coisinha aqui dando falha, porque essa bobina ela viaja muito e ela acaba ficando um pouco bagunçada, tá, gente? Então deu para vocês perceberem a diferença do fibra ativa e do fibra não ativa? Alguém tem alguma dúvida que quer perguntar?
mande as ordens. Quem era? Tinha alguém levantando a mão aqui? Deixa eu ver o chat aqui como é que tá. Se vocês tiverem dúvida, gente, quiser colocar no chat também, vocês vão ficando à vontade, tá? Deixa eu ver aqui. O chat aqui tá comprido, hein? Mas eu acho que não tem ninguém com dúvida agora. Galera, alguma dúvida de alguém que queira perguntar? Eu posso continuar, porque eu quero fazer mais testes. Dúvidas? Dou-lhe uma. Dúvidas? Dou-lhe duas. Então, Danilo, bora lá. Vamos continuar aqui. Tem pergunta no chat? Pergunta no chat. O Luan está perguntando. Fibra ativa é quando tem algum equipamento que transmite rede? Exatamente, Luan. Olha só o que é que nós temos aqui. A fibra está ativa, né? Então, se liga aqui, Luan. O que é que está acontecendo aqui nesse momento? Ó? A gente tem essa ULT, que a ULT está ligada. Vocês conseguem ver aqui a luzinha dela piscando? Se a luzinha dela está piscando é porque ela está ligada. Essa fibra que está saindo dela, ela está vindo aqui pela mesa e está entrando, olha só, nessa bobina. E dessa bobina ela está vindo para o OTDR. Então, apenas o TDR com essa função de fibra ativa é que ele consegue fazer essa leitura de rede em específico. Ou seja, são OTDRs mais caros que conseguem fazer essa leitura mais específica. Vamos lá, mais dúvidas? Mais dúvidas? O Jonete, o TDR não leu ativa mesmo, o seu aí. Isso, Jonete, quando eu coloquei aqui no pequeno, vamos lá, deixa eu trocar a câmera de novo. Porque nós estamos com um estúdio profissional aqui, em superprodução, multicâmeras. Mesa de corte operando aqui, ó. Quando eu fiz o teste nesse OTDR, ele não deixou eu fazer o teste com a fibra ativa, beleza? Mas quando eu coloquei nesse outro, aí ele conseguiu fazer a leitura. Porque lembrando, aqui em cima ele tem duas portas. Ele tem uma porta APC Live, essa lê fibra ativa, e ela tem uma porta APC, essa não lê fibra ativa. Então, se eu fizesse o teste usando essa outra porta, também não daria certo. Joinha? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma dúvida. Léo Jaime, boa noite, chegando agora. Mostra as configurações desse OTDR do início. Léo Jaime, tem um vídeo lá no YouTube que eu mostro essas configurações bem detalhadas, certo? Porque senão a gente acaba ficando dois vídeos iguais, aí não fica legal, né? Fica repetitivo. Mas lá no YouTube tem um mostrando todas as configurações bem detalhado. Então, gente, eu vou continuar aqui os nossos testes. Para continuar os nossos testes, o que é que eu vou fazer? Deixa eu afastar aqui um pouquinho o meu computador. Só um minutinho. Ei, Danilo, me dá essa bobina branquinha aqui, ó. Aí. Gente, eu vou pegar essa outra bobina aqui e agora eu vou colocar ela no circuito. Então, como é que eu vou colocar essa segunda bobina no circuito? Eu vou colocar da seguinte forma. Se liga. Trocando câmera de novo. Vamos lá. Ó. Eu vou fazer o seguinte. A saída dessa bobina amarela, tá vendo a saída dessa bobina amarela? Tá bem aqui, ó. Essa saída aqui, eu vou jogar ela, deixar bem apertadinho aqui, senão o bicho vai cair de novo, hein? Vai acontecer um desastre aqui, ó. O bicho não aguenta o peso, não. Então eu vou pegar aqui, gente, ó, essa bobinazinha amarela. Vamos lá. Pronto, agora ele suportou o peso aqui. O tripézinho estava querendo cair, pessoal. Eu vou pegar e vou ligar ela nessa outra bobina. Então se liga. Olha o que foi que eu fiz agora. Eu tenho essa bobina de 2,7 km. Ela está sendo ligada através de um conector aqui, beleza? E esse outro lado eu estou ligando nessa outra bobina. E essa outra bobina, olha o comprimento dela aqui, mais ou menos, ó. Não sei se vocês vão conseguir ler. 7.313 metros. E esse é o teste que eu vou fazer agora. Então, vamos lá?
O que é que eu vou fazer agora, gente? Agora nós temos o seguinte, ó, esse é um teste que vocês têm que pensar, né? Tem que botar os neurôniozinhos para funcionar. Como é que você põe o neurônio para funcionar? Se eu tenho uma bobina de aproximadamente 3 quilômetros e eu tenho uma bobina de aproximadamente 7 quilômetros, então juntando aqui as duas redes agora, eu tenho aproximadamente 10 quilômetros de fibra ligada uma na outra. Então nós temos que fazer o ajuste do OTDR para pegar essas funções. Como é que a gente faz esse ajuste aí? A galera pediu, né, para configurar o OTDR? Vou configurar de novo agora, mais o teste. Cada teste que a gente for fazendo, a gente vai configurando ele. Então, se liga só. Está aqui o meu OTDR. Vou colocar aqui de novo em Setup, que são as minhas configurações. Vou colocar aqui, ó, rede ponto a ponto, porque a minha rede não tem splitter. 1625 fibra ativa, porque eu vou deixar essa função. E agora eu vou colocar aqui distância 10 quilômetros. Vou deixar aqui 10 quilômetros. Largura do pulso eu não vou mudar, porque é automático. E o tempo de teste de 30 segundos. Vou apertar aqui em início e vou iniciar esse teste. Vamos ver o que acontece agora com o testezinho dele. Ó. Deixa eu ajustar aqui a câmera direitinho para ficar bem enquadrada. Então, gente, de cara aqui eu já estou vendo que a minha configuração não ficou boa. Por que que a minha configuração não ficou boa? Porque eu tenho aqui todo o teste e eu não consigo ver o final da fibra. Então, isso pode acontecer com vocês. Ou seja, a minha fibra está maior do que o que eu configurei. Então, eu vou parar o teste está parado, vou de novo em configuração, vou aqui em comprimento da fibra e vou colocar agora 20 quilômetros. Vou colocar em 20 quilômetros e vou iniciar um novo teste. Agora vamos ver como é que vai ficar esse teste com 20 quilômetros, gente. Ó. Está iniciando, testando conexão. Agora sim, galera. Olha o que é que nós temos. Agora sim, eu estou vendo aqui o final da fibra. Então, sempre que vocês forem fazer um teste, se não aparecer esse evento aqui no final, sempre tem que aparecer esse evento do final, tá? Se não aparecer, é porque a tua configuração está errada. E bem aqui assim, gente, não sei se vocês conseguem perceber, tem um eventozinho bem pequeno. Aqui é o conector. Então, vamos esperar o OTDR acabar, que ele vai mostrar para a gente aqui o conector. Vou colocar aqui não. Então, se liga. Aqui eu já estou vendo que o OTDR marcou com um preguinho vermelho, mostrando que aqui tem alguma coisa. Se eu colocar aqui na visualização de Smart Link, que é a parte de blocos, ele já me mostra, olha só, a 2.730 metros, aqui tem alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Então, nós vamos descobrir. Como é que nós vamos descobrir? Clicando aqui embaixo, gente. Vê se vocês conseguem ver aqui. Dá um feedback aqui, Danilo. Dá para ver esse número aqui embaixo aqui? Massa, né? Então, gente, olha só. Aqui a 2.730 metros existe uma perda de 0,1 dB. Essa perda de 0,1 dB, o OTDR está me dizendo que é uma fusão. Tá vendo aqui esse ícone? Esse ícone é de fusão. Só que eu sei que é um conector. Por que que eu sei que é um conector? Porque eu estou vendo o conector aqui, ó. Ou seja, esse conector está tão bom que ele está tendo uma perda, a mesma perda de uma fusão. Então, esse teste está excelente. Excelente. Agora, vamos fazer o seguinte: para a gente testar mesmo se o negócio é parecido, qual OTDR é melhor? Vou pegar agora o mini OTDR e vou fazer o mesmo teste com ele. Então, eu vou tirar aqui o meu Viave de jogo, certo? Vou voltar aqui com o meu mini OTDR de novo. Está aqui ele, está aqui o mini OTDR. E eu vou conectar aqui a bobina nele. Qual o meu objetivo, gente? O que é que eu quero fazer aqui com vocês? O que eu quero fazer aqui com vocês é o seguinte: eu estou comparando os mesmos testes que eu estou fazendo com esse OTDR, né, que é o OTDR mais top, mais caro, mais sofisticado. Eu vou fazer também o mesmo teste com esse OTDR, porque eu quero ver a diferença dos dois. De cara, eu já vi o quê? De cara, eu já vi que esse OTDR, na hora que eu coloquei ele na ULT, ele não funcionou, ou seja, ele não mede fibra ativa,
e de cara eu já vi que esse OTDR aqui, ele mede sim fibra ativa. Então esse já é uma diferença muito importante para os dois. Alan, mas se o meu OTDR não for fibra ativa, o que é que eu tenho que fazer? Bom, aí o que você tem que fazer é desativar a fibra toda vida que você for fazer um teste. Beleza? Então vamos lá, bora fazer esse teste. Deixa eu fazer aqui o troca de câmeras. Vão jogando aí as dúvidas no chat, tá? Já já eu respondo aqui. Então vamos lá, gente, ó. Pegando aqui o meu mini TDR, o que é que eu vou fazer com ele agora? Vou configurar o bichinho aqui, né? Para configurar ele, eu vou aqui em Setting. Ó, dá para ler aí, né? Aqui fica bom? Beleza. Então eu vou aqui em Range. Esse range aqui, gente, eu vou colocar 16 quilômetros. Por que que eu vou colocar 16 quilômetros? Porque eu sei que a minha rede tem mais de 10 quilômetros. O tempo de teste eu vou deixar os mesmos 30 segundos. E olha como é difícil. Ele já está configurado. Agora eu vou apertar a tecla de teste. Eu vou comparar aqui se ele vai conseguir detectar o mesmo conector que o outro detectou, né? Então veja bem, aqui eu já tenho o final de fibra, já dá para ver que é o mesmo evento em todos os OTDRs, e ele está fazendo o teste por 30 segundos. Então ele vai carregar essa barrinha aqui por 30 segundos. Lembrando que a fibra não está mais ativa, né? A fibra não está mais ativa, senão ele não estaria lendo, certo? Vamos esperar. Passou os 30 segundos. E o que foi que ele disse? Ó, aqui, galera, foi o seguinte: ele não pegou o conector. Ele não pegou o conector. Vocês estão vendo aqui? Ele só pegou o evento de início e o evento de fim. Então, se eu colocar aqui em evento map, ele não vai mostrar nada aqui no meio. Ou seja, esse OTDR aqui, nós já temos uma outra situação para ele. Deixa eu trocar aqui a câmera de novo. Então, quando eu coloquei o OTDR mais sofisticado, que é esse aqui no caso, ele conseguiu detectar esse conector de 0,1 dB de perda. Mas e o conector ele está tão bom que o outro OTDR, né, o minizinho que eu coloquei aqui, ele não conseguiu detectar esse conector. Ou seja, já dá para perceber também que o OTDR mais caro, ele é mais sensível, ou seja, ele detecta melhor as situações, os cenários. Mas eu vou refazer esse teste. Como é que eu vou refazer esse teste? Eu vou refazer da seguinte maneira. Veja bem. Voltei aqui de novo para o minizinho. E aí, Danilo, vai dando feedback da distância aí. Aí tá bom? Vou aqui em configuração. E o que eu vou fazer, gente, é a largura de pulso. No pulso width, que é a largura de pulso, eu vou diminuir. Porque diminuindo, eu acho que ele vai melhorar a sensibilidade. Então, eu vou colocar aqui em 80 nanosegundo. E eu vou fazer o teste de novo. Vamos ver agora se ele consegue pegar o conector com uma largura de pulso menor. Porque quanto menor a largura de pulso, melhor fica a sensibilidade dele. Então vamos lá, está fazendo aqui o teste. Esses 30 segundos não tem o que fazer, tem que esperar, né? Vamos esperar aqui, bebendo uma águazinha. E Danilo, ó, continua não pegando aqui. Então ele só está detectando dois eventos. Mas eu vou mexer mais uma vez nele e eu vou colocar uma largura de pulso de 50 nanosegundos. Eu vou colocar menor ainda, porque eu quero ver mesmo se ele não vai pegar esse conector. Porque, gente, eu estou vendo que bem aqui tem um conector. Só que o OTDR ele não está conseguindo detectar, tá? Ou seja, o conector está tão bom que o OTDR não está conseguindo pegar. Agora eu vou deixar ele passar aqui de novo. Deixa eu centralizar mais aqui, ó. Tá aparecendo meu reflexo aí, né? Essa distância aqui tá. Bom, gente, mais uma vez ele não conseguiu pegar. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o cursor A, não sei se vocês viram.
Apertei na tecla cursor A. E aí eu vou, ó, cursor AB, cursor A. Eu vou puxar aqui esse cursor A, galera, para aproximadamente 2.700 metros. Porque eu sei que em 2.700 metros tem alguma coisa. Vou pegar aqui o meu cursor B e vou puxar ele também lá para perto. Vou puxando, porque eu quero dar um zoom lá para analisar o gráfico, porque eu sei que tem um conector. Não é possível que eu não esteja mostrando. Agora eu vou apertar aqui em zoom e vou ampliar essa margem aqui, ó. Beleza. Vou pegar o cursor B de novo e vou encostar mais aqui onde eu sei que tem um conector. Veja bem, estou puxando o cursor B para lá. Tá vendo, gente? O que eu estou fazendo aqui é o trabalho manual, tá? Que às vezes o OTDR, quando é mais baratinho, a gente tem que fazer esse trabalho manual. Porque eu sei que aqui tem alguma coisa. Vou apertar aqui em zoom e vou encostar de novo. Olha só o que está aparecendo aqui. Ó, olha só. Agora sim, já está vendo, hein? É, gostei de ver. Tá aí, dei valor, hein? Agora eu vou encostar mais aqui o cursor B. Vou encostar mais aqui o cursor A. Eu sei que aqui tem alguma coisa, não falei para vocês? Vou em zoom e vou ampliar. Não amplia mais do que isso, ele já está na capacidade máxima de zoom. Pronto, mas aqui já dá para ver alguma coisa, gente. Olha só. Esse pontinho alto aqui, que está no meio dos dois, é o conector. Porém, gente, esse OTDR, ele não me dá uma linha perfeita por conta da sensibilidade dele. Então, o que é que acontece, gente? Nesse caso aqui, para eu detectar esse evento, eu tive que vir dar um zoom. Mas e a questão é que no campo você não sabe se tem essa falha ou não, né? Então, por isso que muitas vezes o OTDR mais sofisticado, ele acaba te dando um resultado melhor. Então, aqui nesse OTDR mais simples, eu consegui achar esse conector. Mas, contudo, porém, todavia, eu só encontrei ele porque eu vim dar um zoom. Beleza? Temos dois testes. Teste 1, coloquei esse OTDR na fibra ativa e ele não conseguiu fazer a leitura de fibra ativa. Fiz o mesmo teste com esse OTDR. Quando eu coloquei esse OTDR na fibra ativa, ele conseguiu reconhecer. Depois eu fiz um teste 2, coloquei um conector de altíssima qualidade e esse OTDR conseguiu detectar esse conector. Quando eu coloquei esse mesmo conector nesse OTDR, ele já teve um pouco mais de dificuldade. Vamos continuar aqui os nossos testes? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um negocinho aqui que eu carinhosamente chamo de cagada. O que é que eu chamo de cagada? Eu vou pegar aqui um conectorzinho azul e eu vou meter aqui um verde com azul no meio do circuito. Então, se liga, vou meter aqui esse conector azul. Vocês sabem que não pode ligar conector verde com azul, né? Vou pegar aqui esse conector azul, vou fazer aqui uma troca de câmera para vocês verem no detalhe, beleza? Vou pegar aqui esse cidadão. Veja só, tirei ele daqui. E o que é que eu vou fazer com ele? Vou colocar, só um minutinho, tá, gente? Porque aqui tá apertado o negócio. Foi. Vou fazer essa situação aqui, ó. Toma. O nome disso eu chamo carinhosamente de cagada. Quem já fez o meu curso sabe, né? Tem uns nomezinhos que a gente usa lá no treinamento para não esquecer das coisas. Então, cara, olha o que eu fiz aqui agora, gente. Olha o que eu tenho aqui agora. Essa aqui foi pesadíssima. Eu tenho um conector verde com azul aqui, conector verde com azul aqui. Então, qual é o circuito que eu tenho? Eu vou sair do OTDR. O OTDR vai jogar a luz nessa bobina, que essa bobina tem aproximadamente 2,7 km.
Dessa bobina, eu vou jogar aqui nesse cordãozinho, conector verde com azul, conector verde com azul, e depois eu vou jogar nessa outra bobina de 7 quilômetros. Bora ver o que acontece? Então vamos lá, gente, ó. De novo, de novo, de novo, de novo. Vou posicionar aqui o meu OTDR. Essa distância aqui, Danilo, vai me dando feedback. Tá boa? Eu vou girar assim um pouquinho de lado para ver se diminui meu reflexo, ó. Tá vendo minha cabeça ali, ó. Para cá. Aqui é o contrário, né? Eu boto para a direita, ele vai para a esquerda. Então, bora lá, galera, de novo. Settings, 16 quilômetros, e eu vou deixar a largura de pulso que normalmente ele utiliza, que é 160 nanosegundo. E eu vou refazer o teste. O que foi que eu mudei nesse teste? Eu só coloquei é, os conectores a mais lá, né? Só que como é que eu faço aqui para ele voltar às configurações? Tá aqui, ó. Eita cagada, menino. Olha só o que é que tá aparecendo aqui, ó. Ô, rapaz, o nome disso aqui, gente, é TCC. Só que na live eu não posso dizer o que é que significa TCC, né? Só nos cursos que eu digo o que é que significa TCC. Mas olha aqui, gente. Esses problemas aqui são falhas na nossa rede. Ou seja, aqui sim, o mini OTDR pegou. Então, quando a cagada é grande, que são as principais cagadas, aí ele pega. E aqui, gente, Danilo, dá um feedback aí, vê se a gente consegue ler esse número de baixo. Consegue ler aqui, Danilo, aí? Agora sim, gente, olha só, o que foi que ele me mostrou? Opa, foi mal. O que ele me mostrou aqui foi o seguinte, ó. A 2.700 e poucos metros deu uma perda de, tá aqui, ó, loss, 4,73 dB. Depois ele deu uma outra perda aqui mais embaixo, de mais 0,09 dB. Quando eu coloco aqui em mapas, aí sim, agora ele me mostrou. Eu tenho o início da fibra, eu tenho as minhas cagadas que nós fizemos aqui e eu tenho o final da fibra. Beleza? Então ele pegou uma perda aqui de quantos dBs? Ele pegou uma perda aqui de 4,73 dB nessa preciosa cagada que nós fizemos aqui. O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o mesmo teste, só que agora nós vamos colocar o OTDR VIAVE, né? Que é o OTDR de mais precisão. Então vamos lá, vou fazer o mesmo teste, tá? O mesmo teste sem mexer em nada. Então, galera, eu vou espetar a fibra, só um minutinho. Tá aqui, ó. Vou espetar a fibra aqui em cima, joinha. Vou colocar aqui o posicionamento para a gente fazer o teste. Eu estou só afastando aqui o mini OTDR, porque senão eu vou derrubar ele. Lembrando que esse OTDR, o mini, foi cedido pela Casa do Wireless, tá? Uma loja muito massa lá em Brasília. Então, o que é que nós temos, gente? Nós temos, de novo, o nosso OTDRzinho aqui. Esse OTDR está jogando nessa bobina. Essa bobina tem 2.700 metros, está jogando nesse conector, que está jogando nesse conector, que está jogando nessa bobina. Então, nós temos aqui aproximadamente 10 quilômetros de fibra. Então, vamos lá. Ó. Vou aqui em configuração. E aí não tenho nada para mexer aqui, né? Porque é a mesma configuração que já estava antes. Então, eu só vou apertar aqui o botãozinho verde de teste. E aí ele vai testar. Eu vou tentar aproximar mais aqui a câmera, ver se melhora. E aí, gente, olha só. Viu como o gráfico está bem parecido do outro lá que a gente fez? O gráfico está bem parecido, galera. Ou seja, de modo geral, né, quando você tem um evento muito brusco na tua rede, os dois OTDRs ele vai conseguir resolver o teu problema. Agora, se for uma coisa muito sensível, a gente já viu que o mini OTDR ele teve dificuldade de pegar, né? Já acabou o teste? Acabou o teste. Sobrescrever arquivo, não. E olha só, gente. Ele mostrou aqui para mim
E Danilo, feedback, dá para ler aqui o nomezinho amarelo? Dá bom aí? Ele mostrou aqui, gente, ó, que a 2.734 metros existe um conector. Então, esse OTDR, ele já fala o que é, tem um conector. E esse conector perdeu quanto? 4,8 dB. E depois ele pegou esse outro eventozinho aqui, que é a bobinazinha amassada, né? Ó. Ele pegou também esse outro evento aqui. Comprimento total da rede, ele está mostrando, eu vim aqui em Smart Link, e ele mostra, ó, comprimento total da rede, 10.040 metros, ou seja, 10 quilômetros e 40 metros. Ou seja, galera, de novo, deixa eu voltar aqui para minha câmera. Nós fizemos o primeiro teste ponto a ponto. Os dois OTDRs leram massa, certo? Depois eu refiz o teste, liguei a bobina na ULT. Quando eu liguei a bobina na ULT, o Mini OTDR não ficou legal, não funcionou de jeito nenhum, e o Smart OTDR Viave funcionou muito bem. Quando eu coloquei um conector perfeito, que perdeu muito pouco, o Mini OTDR teve dificuldade de pegar e o Smart OTDR pegou. Agora, quando eu coloquei a famosa cagada, que é o conector verde com azul, aí esse aqui, os dois conseguiram pegar. E da mesma forma, com 4,8 dB de perda. Só que agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma mini CTO, que um amigo me deu de presente para eu ficar usando nos cursos, e eu nunca usei essa CTO nos cursos, né? E eu vou ver agora mesmo se ela tá boa. O que é essa CTO, gente? Essa CTO é assim, ela tem uma porta de entrada, 8 portas de saída. Então, aqui dentro, na verdade, existe um splitter. Existe um splitter. E aí nós vamos ver qual dos dois OTDRs conseguem pegar esse splitter. Bora ver? Então, vamos lá. Vou trocar aqui a câmera de novo. Só um minutinho, deixa eu arrumar aqui meu cenário, porque aqui está tá ficando um pouquinho apertado, mas vai dar certo. Deixa eu afastar aqui. Deixa eu ir no chat logo, né? Que quando tá terminando a experiência aqui, eu tô indo no chat. Vamos lá no chat. Eu começo por onde, hein? Foi pelo Luan? Não. Léo Jaime, boa noite. Foi, o Léo Jaime pediu para mostrar as configurações do TDR e eu mostrei, Léo Jaime, mas aí lá no YouTube tem um vídeo massa falando só sobre isso, beleza? O iPhone mandou aqui para mim. Esse iPhone aqui é inteligente, ele sabe escrever mensagem. iPhone mandou aqui. Alan, quando não sabemos quantos quilômetros tem de fibra, faz como? Boa pergunta, iPhone. Depois ele colocou aqui, iPhone do Marivaldo. Não sei se é a mesma pessoa. Qual o valor desse seu TDR via Vi? O iPhone aqui eu vou fazer esse teste, tá? Vou fazer esse teste. Muito boa. O, o Marivaldo tá falando aqui, qual o valor desse Viavi? Esse Viavi, ele é mais de 20 mil reais, tá? Ele é bem carinho. Agora, é o que eu acho melhor. De todas as marcas, eu acho esse aqui o melhor. Tem um melhor do que ele ainda, que é um amarelinho lá da Fluke. Só que o da Fluke é bem mais caro. Chega a ser o dobro do preço. Paulo Vitor, Alan, boa noite. Minha dúvida em OTDR é diminuir a zona morta. Diminuir a zona morta, Paulo Vitor, é do próprio TDR. Você não diminui, tá? O TDR ele já tem a zona morta pré-estabelecida de fábrica. Mas quanto menor a largura de pulso você usar, mais sensível ele vai ser. Só que às vezes ele pega coisa que nem existe também. O Luan está perguntando aqui, quanto menor for a largura de pulso, a sensibilidade é melhor. Porque não deixamos sempre no mínimo a largura de pulso. Luan, essa tua pergunta é muito boa, uma observação muito boa, e eu já expliquei, eu tenho isso explicado num vídeo no YouTube, mas eu vou explicar de novo. Porque assim, ó, se eu tiver uma fibra muito longa, imagina que eu vou ler uma rede de 80 quilômetros, tá? Se eu jogar um pulso bem pequenininho, antes de chegar no final da fibra, ele vai se dissolvendo. Então, você não consegue medir com precisão. Então, quanto maior for a fibra, maior a largura de pulso. Quanto menor for a fibra, menor a largura de pulso.
Um pulso pequeno, ele lê com mais precisão, porém, ele só lê bem no começo da fibra. Os eventos do meio para o final, ele já vai ter mais dificuldade, tá bom, Luan? Por esse motivo. O Thiago, pode mandar a gravação posteriormente? Vou mandar a gravação para todos vocês. Coloque o Viavi também em 1550 e veja se ele vai identificar o evento. Boa, boa. Eu vou colocar o Viavi em 1550. Boa, 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 boa. Essa foi a ideia do Hamilton. Então, bora lá, Hamilton. Eu acho que ele vai pegar, mas vamos ver aqui, né? Estou trocando de câmera de novo. Estamos aqui. Vou pegar aqui o. Vou pegar aqui ele e vou trocar de porta. E aí, como eu vou trocar de porta, eu tenho que fazer a limpeza. Então, eu vou tirar aqui do 1625 e vou colocar no 1550. Então, vou pegar ele aqui. Beleza? Vou ligar aqui os dois conectores novamente. Vou fazer o teste aqui que o Hamilton pediu, certo? Posicionei aqui os conectores. Coloquei ele aqui em 1550. E aí eu vou aproveitar aqui e vou responder a pergunta do iPhone. Quando não sabemos quantos quilômetros tem a fibra, como faz? Quando você não sabe, o que você pode fazer é o seguinte, gente, ó, eu venho aqui em configurações, tá? Setup. Esse OTDR aqui, que eu estou com ele na mão, ele tem uma opção de automático e ele tem uma opção de smart. Eu não gosto de utilizar ele, porque ele vê coisas às vezes que nem existe também. Então eu prefiro o manual. Então o que é que você pode fazer? Por exemplo, quebrou a fibra da cidade A para a cidade B. Entre essas duas cidades são 80 quilômetros. Então eu coloco o teste aqui para 80 quilômetros. Quando eu fizer esse primeiro teste, ele já vai me dizer mais ou menos o tamanho do rompimento. Se liga só, porque ele vai fazer o teste e olha o que está acontecendo aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. O teste ficou bem ruim. Por quê? Desculpa, galera. Por que o teste ficou ruim? Porque eu tenho um comprimento, eu estou querendo enxergar 80 quilômetros, só que o meu rompimento, ele está em aproximadamente 2 km, sei lá, 10 km, então o teste vai ficar ruim. Quando você vê que o teste está ruim, ou seja, alguma coisa tem que melhorar, né? Então vamos lá. Bebendo águazinha aqui. Aqui ele já me mostrou. Como é que está mais ou menos o tamanho aqui da fibra? 10 quilômetros. Ou seja, eu fiz um primeiro teste para identificar o tamanho da fibra. Agora eu vou não é o tamanho da fibra, é onde está o rompimento, né? No nosso caso aqui é o tamanho da fibra, mas na verdade é onde está o rompimento. Então agora eu venho em configuração, baixo lá para 20 km e vou fazer o teste de novo, certo? Vou colocar aqui, ó, 1550. Vou fazer o teste agora para saber quanto é que está dando e eu quero ver se ele vai achar o conector também, porque no Mini TDR ele achou o conector em 1625, né? Então vai lá, ó, tá fazendo o teste, ele já está detectando aqui mais ou menos o tamanho da fibra. Tá vendo, gente? Ó, quanto mais tempo você deixa lendo, não sei se vocês estão tendo essa impressão, mas quanto mais tempo você deixa ele lendo, mais ele vai melhorando o gráfico. Então o ideal mesmo é você deixar pelo menos 1 minuto. O negócio é que se a gente deixar 1 minuto aqui, aí vai ficar muito grande, né? O teste. E aí, Hamilton, respondendo tua pergunta, coloquei aqui em 1550 e ele pegou também, ó, exatamente a mesma perda, 0,18 dB. Olha aí, tá dando para ver perfeito aí, 0,11 dB. Ou seja, Hamilton, conclusão, não é questão não é questão do comprimento de onda, mas da sensibilidade do OTDR, né? Obviamente, o OTDR mais caro, ele é melhor, né? O Connect aqui, o John Lennon tá falando, a gente usa o Yokogawa. O Yokogawa é excelente, viu, John Lennon? Muito, muito, muito bom, cara, muito bom.
Opção excelente, o OTDR Yokogawa. Galera, mas agora aqui é o seguinte, agora é o teste de fogo, né? O que é que eu vou fazer no teste de fogo? Eu vou colocar um splitter, porque nem todo OTDR lê splitter. Só que para colocar o splitter, eu vou fazer a limpeza da porta de saída e a limpeza da porta de entrada. Vou pegar a fibra da primeira bobina, vou espetar ela na saída do splitter. Vou pegar a fibra, olha só, gente, essa posição aqui, tá aí, ficou legal essa posição, né? Ficou bem intuitiva. Vou pegar a outra fibra e vou espetar na entrada do splitter. Ou seja, gente, o que é que eu estou fazendo esse teste aqui? Esse teste aqui que eu estou fazendo é o seguinte: eu ia dizer que eu estou simulando, mas não estou simulando porque é real, né? Nós estamos lá na rua, deu um BO. E aí a gente precisa medir na CTO. E aí eu estou com a CTO aqui. Então eu vou colocar a fibra, né? O meu OTDR, eu vou colocar na saída da CTO. Beleza? Só que quando você colocar na saída da CTO, é bom você ter uma bobinazinha de teste. Porque a bobina de teste, ela vai te ajudar a matar a zona morta. Porque se você colocar o OTDR direto na CTO, ele já vai começar com uma perda muito grande e ele pode se ofuscar e aí o teste não vai ficar legal. Então, o cenário que nós temos agora é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer com os dois OTDR, porque o objetivo do vídeo é comparar os dois, qual é o ponto fraco de um e o ponto forte de outro. De novo, nós temos OTDR, bobina 1, entrou na CTO. Da CTO, ela foi para a entrada da CTO, e da entrada da CTO, ela foi para essa bobina, que é como se fosse o nosso backbone. Beleza? Então, bora lá? Bora fazer esse teste? Trazendo o meu OTDR para cá. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Se eu colocar aqui na tecla Home, eu venho aqui para o começo, esse OTDR ele tem uma funçãozinha aqui, ó, FTTH OTDR, ou seja, para a gente ler rede com splitter. Quando eu clicar nela, ela vai vir aqui para essa situação, né? Que aqui foi uns testezinhos que a gente fez de uma rede que não estava muito boa. Daí eu vou fazer aqui, eu vou de novo em Settings, que é Setup, que é a nossa configuração. Vou colocar aqui o laser 1550, porque lembrando, eu tirei da porta Live. Se ele não está mais na porta Live, ele está na porta PC normal. Então eu troco o comprimento de onda também, né? Coloquei aqui 1550. E aqui, gente, a gente coloca o sentido. Eu estou medindo da ULT para o NT ou da UNT para o LT. Como eu estou entrando pela saída da CTO, então eu estou medindo da ONT para OLT. Beleza? Número de splitters, eu vou dizer aqui, procure, não quero saber, você que tem que me dizer, não sou eu. E aí agora eu vou apertar aqui o botãozinho verde de teste. Agora, eu acredito que ele vai ficar fazendo o teste aqui por 1 minuto, porque o splitter, gente, é um evento muito grande dentro da rede. E ele vai demorar um pouquinho para poder fazer essa leitura. De cara, o que é que eu estou vendo? Ele já achou a primeira bobina. Então, a primeira bobina tem aqui, ó, um pouquinho menos de 3 mil metros. Aí ele está jogando aqui de novo. Veja bem, ele vai fazer esse teste aqui por 1 minuto e 25 segundos. Aqui a gente não tem o que fazer, tem que esperar. Agora, de cara, eu já estou vendo que eu acho que essa CTOzinha que me deram aqui não está funcionando, hein? Eu acho que ela está quebrada. Por quê? Porque ela não está passando por ela. Veja só, quando a gente coloca aqui o OTDR, ó, olha só, o OTDR não está passando pela CTO, gente. A CTO ela está bem aqui, ó, onde está meu dedo, que é no final da primeira bobina. Então, de cara eu já condenei a minha CTO. De cara eu já condenei minha CTO porque eu sei que ela não está funcionando, porque não está passando por ela. Então, se eu tivesse no campo, a gente tinha que ir lá na CTO fazer uma revisãozinha nela, né? Que nesse caso aqui,
A revisão vai ser o quê? Trocar o splitter. Tá aqui, gente, ó. Teve um rompimento aqui a 2.735 metros. Certo? Então, nós vamos ter que trocar o splitter. Ou seja, aqui é bom que eu acabei de descobrir isso aqui também, hein? Aqui foi tão ao vivo que nem eu sabia desse BO aqui. Então, essa CTO não tá boa. Essa CTO. Por isso que me deram, né, cara? Faz sentido agora. Cara, pô, Alan, você pega essa CTO aqui para tu usar no teu curso. Ah, quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? Agora, gente, eu tenho essa outra CTO. A entrada dela, cadê a entrada dela? Tem que saber como é que mexe nela aqui, ó. É, pronto, eu vou tirar essa caixinha aqui. Essa CTO aqui, ela é. Não vou falar marca, não. E agora a gente tem que descobrir como é que abre ela, né? Que é um segredo. Lorena, abre ela aqui pra mim. Eu vou pegar um split aqui. Enquanto a Lorena vai descobrindo ali como é que abre a CTO, eu vou pegando aqui outro splitter para saber se o problema lá era no splitter mesmo ou se o problema era. Qual era o problema, né? Então aqui, gente, eu vou fazer a mesma situação. Eu vou pegar aqui o meu splitter. Gente, isso aqui só os OTDRs mais massa que conseguem ler splitter, hein? O TDR mais simples tem dificuldade de ler splitter. Vou pegar a saída do splitter, vou colocar aqui. Aliás, a entrada dela eu vou colocar aqui nessa bobina, ó. Tchum, já já é o teste, põe ela aqui. E agora eu vou pegar essa perninha, que é a perna da minha CTO, né? Que é a perninha da minha CTO, e eu vou colocar ela nessa bobina. Nessa bobina. E aí, galera, o que é que nós temos agora? O que é que nós temos agora? O TDR, né? Eu descobri que eu estou com um problema nessa CTO, então eu estou trocando a CTO. Para trocar a CTO, eu tirei esse splitter e coloquei esse splitter aqui, para ver se esse splitter está funcionando. O TDR, eu vou para bobina, da bobina eu venho para o splitter, do splitter eu venho para outra bobina. E agora nós vamos refazer esse teste. Então, vamos lá. Eu vou usar uma função até diferente agora, que é o OTDR Expert, que é a mesma função que a gente estava usando lá. Opa, não está aparecendo aqui na tela, né? Então, gente, eu vou aqui em Setup para configurar. Agora a rede não é mais ponto a ponto, né? A rede agora é uma rede PON, então eu vou escolher a opção PON. O laser 1550. Quantidade de splitter, gente, se eu quiser configurar, eu configuro. Esse OTDR meu, ele vai até 3 splitters, certo? Tem umas versões mais novas dele que vai até 8 splitter, que é para rede desbalanceada. No meu caso, eu quero que ele me diga qual é o problema e não que eu diga a ele. Tipo de aquisição, eu vou deixar 1 minuto. E aí, agora eu vou pegar aqui e iniciar o teste. Bora ver agora como é que ele se comporta. Ele vai demorar 1 minutinho, né? Enquanto ele vai lendo aí, enquanto a gente vai assistindo ele lendo, eu vou falando aqui com vocês. Qual foi o cenário? A CTO deu problema. Na hora que eu passei o OTDR, a luz não passou pela CTO. Ou seja, eu descobri que o problema pode ser o splitter da CTO. Na hora que eu troquei o splitter, gente, aí olha o que aconteceu. Agora sim, hein? Massa. Essa foi boa, cara. Essa foi boa. Porque, gente, agora eu tô vendo, ó, que eu tenho bobina 1, aí eu tive uma queda de potência aqui no splitter, e aqui eu tenho a bobina 2. Agora sim tá certinho, ó. Agora sim tá certo. Peraí que eu baguncei aqui o teste. Tá vendo? Ou seja, é assim, gente, que a gente diagnostica. Diagnóstico existe? Feio, né? Palavra diagnóstico. Consegue diagnosticar, né? É assim que a gente dá um diagnóstico da rede.
Então, a rede não estava funcionando. Passei o OTDR não passou pelo split, não passou pela CTO. Então, que é o problema? O splitter. Na hora que eu troquei o splitter, ele funcionou. E olha aqui a perda do splitter. Olha aqui, vê se dá para ver aqui, ó. 10,2 dB. O splitter de 1 para 8 é para perder 10,5. E esse OTDR aqui, ele indica o que é que tem aqui? Splitter de 1 para 8. Beleza? Agora, o que é que eu vou fazer? A live tá longa, eu acho que tá com mais de 1 hora já, não tá não? A gente tem que começar a se encaminhar aqui, senão fica um cursozão, hein? Mas tá legal, cara, eu tô gostando, eu me empolgo aqui no negócio. Tá com 1h12 já. Gente, agora eu vou fazer esse mesmo teste com o meu mini OTDR, porque eu quero saber se o meu mini OTDR ele tem capacidade de passar pelo splitter. Nem todos têm, hein, galera? Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Cenário. Pô, tá um curso legal, hein? Curso de 1 hora de OTDR aqui. Massa. É bom que tem uma galera aí que faz uns dias que eu não vejo, né? Tá aqui o meu OTDR. Do OTDR ele tá jogando para bobina. Tá aqui. Da bobina ele tá jogando para o splitter. Do splitter ele tá jogando para essa bobina. Então vamos lá, ó. Vou pegar ele aqui. Espera aí, gente, que tem uma fibrinha um pouquinho dobrada. E eu vou desdobrar ela aqui, ó. Massa. Então, vamos lá. Eu vou em Settings para fazer a configuração, né? Deixa eu vir aqui. Deixa eu fazer assim, eu dei uma mexida aqui, eu vou desligar ele. Deseja desligar? Sim. Eu vou desligar ele e ligar novamente. Acabei mexendo aqui nas configurações, não lembro mais como é que estava. Então, eu vou desligar e ligar de novo. Então, eu vou vir aqui em OTDR Expert. Beleza? Vou em Settings, que é as minhas configurações. Qual a distância aí, Danilo, para conseguir ler? Tá bom aqui? Consegue ler aí? Vou colocar a gente em 1550, que dá um teste com menos perda. O tamanho da rede 16 quilômetros, largura do pulso, tá a largura do pulso que ele está recomendando. Então eu vou deixar. Só que o teste eu vou deixar 1 minuto, porque rede com splitter tem que ter 1 minuto. Pronto, agora foi. E agora eu vou fazer o teste. Olha que legal, galera. Rapaz, eu vou te falar, tô surpreso, hein? Eu já tinha feito um teste assim já com ele lá na casa do Wallace, e isso foi o que me surpreendeu nesse OTDR, ó, porque ele reconhece o splitter, gente. Galera, sei lá, 90% dos OTDRs mais baratos que você pegar, ele não vai te mostrar isso aqui, ó. Ele só vai te mostrar esse comecinho. Ou seja, esse OTDR ele reconhece um splitter. Tá vendo? Cara, que massa, hein? Por isso que eu gosto desse OTDR. Eu gosto tanto dele que eu comprei um desse aqui. Muito bonzinho ele. Não é tão bom quanto um Viave, mas aí também não é tão bom quanto um Yokogawa, mas também não dá para comparar, né, gente? Até pelo preço. Agora, pelo preço desse OTDR, que ele custa em torno de 3.500 a 4.500 reais, ele tá topíssimo, gente. E olha só, ele detectou aqui um splitter, e se eu colocar aqui em Event Map, que é o mapa de eventos, ele vai me mostrar. Existe um evento bem aqui no meio. Esse evento, agora sim, a letrinha dele é difícil até para eu ler, imagina para vocês. Ele está tendo aqui uma perda de 9,8 dB. Aí não dá não, né, Danilo? Para ler não, né? Aqui, dá para ler? Então ele tem uma perdazinha aqui, gente, ó, de 9,8 dB. De 9,8 dB. E ele achou o splitter. E isso aqui, galera, é sensacional. Isso aqui, gente, é sensacional. É uma das coisas que eu mais gosto nesse OTDR. Ele consegue ler splitter, tá vendo? Agora, se você tiver dois splitters, um cascateado no outro, aí ele não vai conseguir ver. Mas aqui deu massa demais. Ele tá falando para mim aqui, ó, 2.000
740 metros, tem... Ele não fala que é um splitter, né? Ele fala assim, ó, tem alguma coisa que está perdendo 10,34 dB. Cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. Ele está perdendo alguma coisa que perde 10,34 dB. E essa alguma coisa ele não diz o que é, como o Viave me fala, mas a gente sabe, né? Porque aqui tem na minha rede que perde 10,4 dB. Deixa eu trocar aqui de câmera. O que aqui tem na minha rede que perde 10 dB? É um splitter de 1 para 8. Ah, não, Alan, mas não tem um splitter ali, é uma fusão. Aí, porra, aí tá de brincadeira. É uma fusão e tá perdendo 10 dB, então ali você fez aquela fusão com lamparina, com toda certeza, que com a máquina de fusão não foi. Você pegou uma vela, riscou ela com a caixa de fósforo e não tem condições. Beleza, gente? Então, recapitulando aqui, galera, a gente já está chegando 1h30 de live já, e ficou um curso bacana. Dava para fazer mais uns testes, né? Mas aí, como está ficando longo, a gente pode marcar um outro momento. Eu prometi 1 hora de live, já está 1h30, e a galera acaba se programando para ser realmente 1 hora, né? O que foi que a gente fez, gente? Conclusão. Esse OTDR, ele é muito bom. Ele, para mim, é o melhor custo-benefício que tem no mercado, porque é um equipamento de R$ 3.500 a R$ 4.500, dependendo de onde você compre, e ele conseguiu reconhecer um splitter, cara. Isso aqui, gente, já vi muito o TDR já. Ó. Olha que mapa lindo ali, ó. Olha que mapa lindo. Esse mapa aqui tem uns OTDRzinhos pequenos que parecem um power meterzinho. Aquilo ali não passa em splitter, só relé ponto a ponto. Então, esse OTDR, ele reconhece splitter. Esse OTDR tem dificuldade de achar eventos muito pequenos, o que para mim não é problema, porque se tu, pô, Alan, mas aí tu fez um conector de 0,1, ele não reconheceu. Cara, mas assim, é porque ficou bom. O que importa é que ele acha quando tá ruim, né? Ele detectou quando eu coloquei conector verde com azul, ele detectou ponto a ponto, ponto negativo. Eu falei os pontos positivos. Ponto negativo, a sensibilidade dele não é tão boa para pegar eventos no seu mínimo detalhe. Outro ponto negativo, esse aqui, nesse caso, não reconheceu quando a fibra estava ativa. Eu já peguei um primo dele, igualzinho a ele, que consegue ler fibra ativa. Agora nós temos também um Viave, né? Aí esse aqui não, pô. Esse aqui é top das galáxias, né? Esse aqui, se você mandar um e-mail para ele, quando você chegar em casa, o cafezinho já está feito já. Então esse OTDR tem uma sensibilidade muito boa, ele consegue reconhecer até 3 splitters. Quando eu atualizar o software dele na versão mais nova, ele vai até 8 splitters, ou seja, ele reconhece rede desbalanceada também. E ele consegue ler fibra ativa. Qual o melhor dos dois? Depende. Se você estiver procurando um custo-benefício, não pretende ler rede ativa, você pode comprar esse mais simples, tá? Agora, se você quer trabalhar com isso e quer fazer testes de precisão, aí você vai ter que investir aí esses R$ 20.000 no OTDR mais massa. Galera, eu vou vir aqui para o chat. Chat. Eu parei no Hamilton, né? O Hamilton pediu para colocar o Viave em 1550. André, explica um pouco sobre perda negativa dos eventos no OTDR. André, eu acho que eu entendi o que você quer falar, porque às vezes aparece uma perda com o sinal invertido, né? André, eu acho que isso aí, teoricamente, era para ser um ganho, porque perda negativa é para ser ganho. Mas eu acho que é alguma coisinha que está ali na fibra que ele não entende e ele joga de alguma forma, entendeu? Eu não vejo isso como um problema. É tanto que os números são bem pequenos. Eu acho que ele fica um pouco confuso, está tendo algum retorno ali da fibra e ele está pegando como perda negativa. É bem complicado esse cenário. Teria que analisar caso a caso e fazer uma investigação aí na tua rede. O Juverlan falou aqui, Alan, só compara a perca total de ambos. Eu mostrei, né, a perca dos dois e deu bem parecido. Aí o John Lennon, lá de Balsas, parceiro nosso, tá falando aqui que comprou lá um Yokogawa, que muito bom Yokogawa.
O Luan falou aqui, esse comprimento de onda seria em relação ao sinal que ele manda, que muda entre um comprimento alto e baixo. Luan, eu vou pedir para você assistir o vídeo lá do YouTube, certo? Tem um vídeo lá de meia hora falando só sobre essa parte teórica. Eu não quis falar aqui para ficar repetitivo, que os dois vídeos iam acabar ficando iguais, mas eu vou fazer uma revisão. Cada comprimento de onda enxerga o evento de forma diferente, tá? Então, cada comprimento de onda que você aplica, você vai ter resultados diferentes. Eu costumo comparar, para ficar didático, eu costumo comparar assim, ó, tu tem uma estrada, beleza? Essa estrada está cheia de buraquinhos, cheio de buracos, alguns buracos pequenos. Se você passar num Celtinha roda 13, você vai sentir mais aquele buraco. Mas se você passar numa Hilux roda 17, pneu grosso, roda 18, você vai sentir menos o buraco. Então é mais ou menos isso. Alguns comprimentos de onda sentem mais os eventos, outros comprimentos de onda sentem menos os eventos. Então, 1310, a tendência é que dê perdas maiores, não quer dizer que está errado. Isso é assim mesmo, tá? É assim que funciona. Léo Jaime, qual o tamanho ideal do cordão óptico para a zona morta? Léo Jaime, as boas práticas de certificação de rede, algumas empresas, inclusive, exigem que você tenha uma bobina de teste de 1 km, tá? 1 km para você matar a zona morta. Só que os OTDRs mais sofisticados, a zona morta dele ali varia entre 3 e 15 metros. Então, de modo geral, se você tiver um cordão óptico de 20 metros, então você já vai conseguir matar a zona morta. Agora, se você for certificar a sua rede para uma empresa profissional e o cara for te pagar, te contratar, provavelmente ele vai te cobrar que você use uma bobina de 200 metros ou de 1 km. Mas na prática, 20 metros resolve a maioria dos casos. Beleza? Gente, dúvidas? Cara, muito bom, hein? A gente está chegando ao final, 1 hora e 24 minutos, que a gente começou 7 horas em ponto. O Jacó? Ah, o Jacó mandou um aqui, né? Tem como reconhecer splitter com a fibra ativa? Sim, Jacó. É a mesma coisa. Se eu tiver com a LT ligada, esse aqui vai reconhecer o splitter com a fibra ativa. Esse aqui, não. Ele não vai reconhecer o splitter com a fibra ativa, tá? Então, o fibra ativa, ele reconhece também o splitter com a fibra ativa. Beleza? Galera, dúvidas? Dou-lhe uma. Dúvidas? Dou-lhe duas. Se vocês não tiverem, eu vou continuar aqui dando um recadinho para vocês. Não? Então, se você quiser abrir o microfone, galera, fica à vontade, tá? Gente, nos próximos dias agora eu vou estar em Salvador fazendo um treinamento. Isso aqui faz parte do nosso treinamento presencial, né? Inclusive, no nosso treinamento presencial, a gente acaba abordando até um pouco mais. A gente tem um treinamento de 20 horas, a galera já conhece. E a gente está com 2 sessões agora em Salvador, né? A primeira sessão está lotada, que vai ser sábado e domingo. E a gente está nas últimas vagas para a segunda sessão, que vai ser terça e quarta, dias 19 e 20 de setembro. Se vocês conhecerem alguém de Salvador ali, Camaçari, região metropolitana, Lauro de Freitas, quiser recomendar o nosso treinamento, fica à vontade, a gente agradece bastante. A gente está nas últimas vagas da segunda turma. Primeira turma está esgotada. John Leno, volta para o Maranhão. Eu vou fazer um no Maranhão, John Leno, agora em Colinas. Colinas, Maranhão, dias 30 de outubro, não, 30 de setembro, 1º de outubro. Vai ter um agora em Colinas, Maranhão, tá? Agenda de show lotada. Galera, mais alguma pergunta? A live está sendo gravada, eu vou disponibilizar o link para vocês, porque eu sei que é muita informação e a gente acaba não decorando tudo, é normal que não decore tudo, e eu mando o vídeo para vocês revisarem, né, caso tenham dúvidas. Beleza? Antônio Borges, grande abraço, Alan, lá da Alfa Telecom, abraço para você, meu amigo. Gente, em dezembro a gente vai estar lançando a nossa turma do curso online, tá? O curso de projeto. Mas aí em breve eu convido vocês também lá pelos grupos. Gente, abração para vocês. Brigadão aí, vocês terem ficado até o final. A galera ficou
Mais de 30 pessoas aqui com a gente. Vocês nunca decepcionam. E um abração, tá? Logo, logo, vou mandar o link aqui da live para vocês. Abraço. Tchau, tchau. Tô indo. Fui. Boa noite para vocês. Bom descanso.